Boa noite a todos. Bem-vindos à última live do ano de 2021. Estamos informando aos seus seguidores que você iniciou um vídeo ao vivo. A live de hoje promete. Eu vou agora enviar o convite para Marco Antônio Coutinho Jorge e Natália Travassos. Convite do Marco Antônio. Aceitar. Entrar ao vivo. O Marco Antônio deve estar entrando. E eu vou agora enviar o convite. Ô, Marco! Meu amor, que saudade! Padrinho, puxa. Pois é, contar uma fofoca, pessoal. Sabia que joguei uma baita sinuca com o Marco Antônio? Joga bem sinuca, lembra dessa? Claro, imagina, inesquecível. Isso, Marco, deixa eu só enviar o convite para a Natália. Certo. Rapidamente. Natália. Aqui, Travassos convidar. Entrar ao vivo com a Natália. Marco, a live de hoje promete, hein? Olá, Natália! Oh, minha querida! Que prazer ter vocês dois aqui hoje. Eu estava falando pro Marco que a live de hoje super promete. E eu queria dar um contexto para quem está assistindo, o porquê da escolha de vocês dois para fazer a última live do ano. No ano passado, a última live do ano foi com a Maria Rita Kel, e a gente discutiu um pouco, na verdade, muito inspirada pelo livro O Tempo e o Cão, né, que é um livro que discute a questão da epidemia das depressões, né, e vocês recém lançaram, de 2018 para cá, uma trilogia pela Zahar, interessantíssima. Tá, pessoal, para quem está assistindo, dispensa currículo. O currículo do Marco Antônio é enorme, eu não vou ler tudo, Marco Antônio, mas é um psicanalista renomadíssimo no Brasil e fora dele, né? Diretor da coleção da Zahar, agora Companhia das Letras. Natália, parceira, os dois psicanalistas, parceira de longa data do Marco Antônio, né? E queria começar com uma pergunta importante. Veja, vocês se proporam a lançar uma trilogia. Para quem está assistindo, pessoal, o primeiro volume foi o livro Transsexualidade, o corpo entre o sujeito e a ciência, que tinha a oportunidade, o Marco Antônio esteve em Blumenau lançando esse livro. Pena que a Natália não estava, Natália, mas olha, ele rasgou cedo de você, então fica bem tranquila. E eu queria fazer a apresentação do livro, do Transsexualidade, e depois falar do tema da live de hoje, porque eu acho que a gente precisa dar um fio para a discussão que vai se dar na live de hoje, tá? A gente tem 2 horas, não precisa cumprir as 2. Eu já botei, pessoal, se a live cair, a gente reinicia, isso acontece, tecnologia acontece, né, com muita frequência. No volume 1, né, para quem não sabe, o volume Transsexualidade, a apresentação diz assim: atentos a múltiplos aspectos da questão transexual, os autores analisam com respeito e cuidado um livro relevante para um debate atual e indispensável que repudia tanto a patologização da condição trans quanto a simplificação leviana de tudo que ela envolve. Aborda a transexualidade sob o prisma da psicanálise, mas não trata apenas da clínica psicanalítica, e sim de cultura, mas transexualidade vistas como um fenômeno. Freud ensinou, do ponto de vista da psicanálise, para a qual cada caso é um caso que deve ser abordado em sua absoluta particularidade. Qualquer experiência sexual é singular e não é possível aprendê-la a partir da generalização. Ressalta nuances pouco exploradas e questiona práticas levianas. Sugere um enfoque mais amplo da questão, né? Lembrando que o Brasil, né, é um país número 1 em crimes homofóbicos. Esse é o volume 1. Né? Aí a gente entra na parte 2, que é agora a relação entre histeria e sexualidade. Vou ler rapidamente a apresentação. O termo histeria adquiriu popularmente uma acepção pejorativa que, no entanto,
ignora ou menospreza a riquíssima e tumultuada história do fenômeno histérico. O exame psicanalítico da histeria revela surpresas, estudada desde a antiguidade, a origem da descoberta do inconsciente, estrutura dividida e conflitiva do sujeito, posição discursiva fundamental, recusada pela psiquiatria contemporânea. A histeria atravessou os séculos de uma trajetória acidentada e marcada por epidemias. Leia-se o termo epidemias. Histeria e sexualidade traz um panorama dessa ficção impressionante e nomeia a nova roupagem que ela assumiu na virada do milênio, histeria do gênero. Dividido em 5 partes, ocupa-se de clínica, estrutura e epidemias de histeria, debruçando-se ainda sobre a crucial dissecação dos discursos empreendidas por Lacan. Ao final do volume, uma tabela científica essencial da álgebra lacaniana, esclarecendo como ler e interpretar os principais matemas, um auxílio precioso para os leitores da psicanálise. Queria escutar um pouco, vocês dois, autores, como foi a ideia, né, de escrever essa trilogia? Com vocês a palavra. Eu vou primeiro, antes de mais nada, dar um beijo para você, Mistério. Boa noite. Boa noite, meu amor. Eu te amo. Tu sabe que eu te amo de verdade, né, Marco? Olha, eu tenho um carinho enorme. Isso. Só não caso contigo porque tu é casado. Só que a gente fazer uma live assim, no finalzinho do ano, né? Claro. Segundo tempo. É a live do novo, né? Claro. Para brindar, né? Mais ou menos. Esse ano foi um ano complexo. Não dá para brindar muito mais. Dá para brindar a aposta no ano seguinte, né? A gente continua pensando, né, Michele? Pensando, tentando entender tanta coisa que acontece. A psicanálise é a nossa linguagem, né? Adorei que você fez essa... Primeiro, a Natália te dar um beijo também, né? Dar boa noite aqui. Ela tá louca também para falar, né, Natália? Precisamos. Michele, prazer imenso. Adorei o convite. Obrigada. Que bom conhecê-la. Bom estar aqui com vocês. Que bom. Bora lá. Eu adorei que você fez essa sync do primeiro volume com o segundo e com o terceiro que ainda vem para isso. Foi bem legal você fazer essa apresentação para quem está acompanhando a gente, porque, de fato, a nossa ideia há um fio, né? Há um fio condutor entre esses livros. O primeiro livro... Na verdade, a história desses livros, né, é uma história longa que já começou em 2000 quando, Natália? Me lembra aí, me ajuda. 2015. Marco, Rosita Mariotto tá mandando um beijo para nós todos aqui. Um beijo para ela. Vai, Marco. Em 2015, né? A Natália começou uma pesquisa sobre o tema da transexualidade, né, no programa de pós-graduação em psicanálise da UERJ, né? Eu tive a oportunidade de tê-la como minha mestranda, né? E aí ela me despertou para esse assunto, né? É um assunto que eu já tinha trabalhado, aliás, a Natália que foi me lembrar disso também. Ela descobriu que eu já tinha escrito sobre isso nos anos 80, você acredita? Sobre esse assunto? Olha! É mais precursor, hein? Nos anos 80, né? Mas Marco, o que você tinha escrito na década de 80 sobre o assunto? Eu tinha feito um estudo. Na época começou a haver um cirurgião em São Paulo, começou a fazer cirurgias de transgenitalização e isso teve uma repercussão enorme no meio médico, sabe? No meio psiquiátrico. E aí, eu e uma psicanalista amiga, na época que até faleceu ano passado, né, Natália? Ano passado ou esse ano? A Lia Morim. Ela faleceu em 2017. 2017? 2017 e 2018. 18, por aí, né? E eu e Lia Morim começamos. A Lia Morim era uma psicanalista da letra freudiana. E nós começamos, na época nós trabalhávamos juntos no Colégio Freudiano do Rio de Janeiro.
Começamos a estudar o assunto, né, que começou a aparecer, a transexualidade, como na época se chamava transexualismo. Né? Uhum. E fizemos uma pesquisa teórica, estudamos os textos da Catherine Millot, que na época foi a primeira latina a fazer um estudo teórico clínico, publicou na Ornicar, na revista Ornicar, na época, Lacan era vivo, né, alguns trabalhos sobre esse assunto, né, trabalhos de clínica da transexualidade. E aí fizemos um estudo teórico do assunto, mas eu tinha até esquecido. A Natália que descobriu e conseguiu o texto, né, da época, né, e foi até engraçado, né, Natália? Você descobrir isso. Mas então, quando a gente começou a fazer o trabalho juntos de pesquisa, eu e a Natália, o nosso interesse foi crescendo. Eu acho que eu e a Natália temos uma sintonia assim, muito grande, e o nosso entusiasmo assim transmite um para o outro, sabe? O meu vai para ela, o dela vai para mim, e no final os dois estão assim Quer dizer, tem transferência de trabalho aí, né? Transferência de trabalho efervescente, sabe? Então, claro. noites trabalhando, escrevendo, discutindo, conversando. E aí, esse trabalho que ela fez, essa dissertação de mestrado, foi uma dissertação muito interessante, em que ela levantou algumas hipóteses importantes. E, ao final desse trabalho de mestrado dela, nós publicamos um artigo na Revista Latino-Americana de Psicopatologia Fundamental, 2017, né, Natália? 2017. E esse artigo teve uma repercussão muito grande, né? Teve, assim, um movimento grande de discussão em torno dele. E aí nós... Marco, assim como o primeiro livro, Transsexualidade, né? Olha! Depois a gente fala disso, vai, segue lá. O artigo acabou sendo assim o que desencadeou o livro, né? O livro, na verdade, ele é o artigo explorado em todas as consequências maiores que ele trazia, sabe? E aí, como você falou, ele trouxe realmente muitas discussões e tudo. Nós ficamos muito contentes, especialmente contentes, porque o livro ele chegou a ser um dos 10 melhores livros. E foi finalista do Jabuti também, né? Finalista do Jabuti, exatamente, entre os 10 melhores do campo da ciência. Na época, o Jabuti não estava, naquele ano ele não teve nem psicologia, nem psicanálise, ele fez um tópico ciência, né? E entre os 10 da ciência, o único de psicanálise e psicologia e psiquiatria era o nosso, né? Nós ficamos muito com essa... Porque ficar entre os finalistas do Jabuti é um prêmio já, né? Já é um prêmio. Eu tive a sorte, no ano anterior um livro meu foi finalista do Jabuti. Foi. Então, 2017. É um reconhecimento importante, né? Da área, do meio intelectual e tudo. E de lá para cá as conversas continuaram, né? Na verdade, o livro da transexualidade, ele tem assim, interrogações, né? Ele desenvolve um campo de interrogações. Tá, mas Marco, deixa eu agora aproveitar e fazer um adendo nisso. Ótimo. Porque assim, como eu sou como psicanalista, né, escutei muitos elogios, mas de outro lado, muitas críticas. E as críticas vieram fundamentalmente de pessoas que estavam trabalhando com o tema da transexualidade. Uhum. Né? Assim, pontualmente. Né? Queria discutir um pouco sobre a celeuma que se montou aí. Né? Acho que esclarecer é importante, até mesmo, né, para quem muitas vezes é um leigo ou um leitor desavisado. A gente poder esclarecer assim, por que esse campo é tão minado, né? Quer dizer, qual é o argumento de quem, né, dos elogios e o argumento de quem, de alguma maneira, critica o livro. Vamos lá. Ótimo você falar isso, porque nosso encontro aqui hoje é bem assim, familiar, claro. Conversa aberta. Sim, amigos íntimos, Público, conversando em público. Então, é bom tá isso sim, porque a gente precisa falar sobre isso tudo. Natália quer falar um pouquinho agora? Natália? Acho que sim.
Um pouquinho escuro. Tem como você aumentar um pouco a luz, não? Não, mas acho que tá bem. Tá bom? Melhorou? Tá bem, tá bem. Melhorou? Tá linda, Natália. Segue. O Marco Antônio quer cri-cri mesmo. Então, pegando esse gancho, né, esse seu questionamento, eu vou retomar um pouco da história também dos dois livros, né? Como acontece o projeto de dissertação? Eu já tinha uma clínica com pessoas ditas transexuais, e toda a literatura que eu encontrava referia a transexualidade à psicose, né, a estrutura clínica da psicose. Perfeito. E isso não condizia com aquilo que eu escutava na clínica. Eu falava, opa, tem alguma coisa aqui de muito esquisito, né? Então... mas isso é algo que marca a história da psicanálise, né? Eu vou chamar de Nath agora já. Nath, que é associar a homossexualidade, a perversão e a transexualidade à psicose. Exatamente. Como se fosse possível subsumir a sexualidade a uma estrutura clínica, né? A expressão de uma sexualidade a uma estrutura clínica. E aí vale a pena ressaltar que o diagnóstico para nós psicanalistas, ele serve unicamente para a direção do tratamento, né? Direção do tratamento, condução da transferência, né, como vai ser feito o manejo da transferência, e que esse diagnóstico, o diagnóstico em psicanálise, ele não tem nada de patologizante, né? Ele vai falar de uma estrutura de subjetivação, né? Ele não conversa com a forma que a psiquiatria, por exemplo, toma a questão diagnóstica, né? Então vale a pena levantar essa discussão, porque fomos chamados de patologizantes, né, ao trazer a transexualidade como uma expressão da histeria, né, como algo que poderia estar acontecendo também como uma expressão da histeria, como também a gente vai encontrar transexualidades na estrutura perversa. Isso a gente falando de clínica estrutural, né, esse primeiro momento da clínica estrutural, sem pensar a clínica borromiana, né, mas pensando estruturalmente. Então foi isso. Então, assim, o pontapé inicial foi esse estranhamento. Bom, gente, como é que é possível subsumir um evento da sexualidade a uma estrutura clínica? E aí, estudando, um dia estou eu num congresso, o Marco estava me escutando, quando chegou o final da fala, Marco me chamou num canto e falou assim, Natália, você está com uma coisa na ponta da língua e não fala. E eu falei, o que é? Ele falou assim, Natália, histeria, epidemia de histeria. E aí eu conduzi quase que a minha leitura, assim, dali em diante, né, para histeria. Tá. Agora, Natália, deixa eu fazer uma pausa. Já que estamos em família, vamos embora. Marco, o que tu escutou dela ali no congresso que tu falou, Natália? Tu faz uma escuta ali. O que tu escuta da Natália? Tu disse, tá na ponta da tua língua. E tu devolve isso a ela. Eu acho que isso sai da boca dela. Tu escuta e devolve para ela. Não, como eu te falei, essa sintonia nossa de ideias, de troca de ideias. Agora, com essa interrogação, né, que ela colocou muito cedo, em relação a essa ideia de fazer uma articulação fechada entre fenômenos da transexualidade e estrutura psicótica, com a interrogação colocada em relação a isso, né, é que abriu-se, né, imediatamente a possibilidade de se pensar de outra maneira. Uma coisa que eu queria falar, Michele, que eu acho muito importante, a Natália abriu esse tópico, é a questão do diagnóstico em psicanálise. Né? O diagnóstico em psicanálise, ele é essencialmente um diagnóstico diferencial. Ele não é um diagnóstico que visa ser fechado, mesmo porque, né, com Lacan a gente aprendeu, a leitura que o Lacan faz de Freud, que o diagnóstico em análise ele é feito sob transferência, né? E a estrutura aparece ao longo da análise, muitas vezes só ao final da análise, né? Quer dizer, é muita arrogância, muita pretensão querer diagnosticar alguma estrutura assim de saída, né? Ou
com uma pequena conversa, um pequeno conhecimento de alguém. Isso é uma coisa que é preciso dizer. Então, isso é a primeira coisa. A outra coisa que eu também diria, e que aconteceu comigo uma vez, eu falei no evento lá em Porto Alegre, e sobre a transexualidade, né? A partir do nosso livro, a Natália não estava nesse dia, nós fizemos várias falas assim, nós dois juntos, como hoje, eu às vezes sozinho e ela às vezes sozinha. Então a gente foi fazendo assim, né? E nesse dia eu me lembro que houve um psicólogo, né, durante a conversa, ele interrogou essa ideia, essa patologização que é falar que um transexual é psicótico. Isso é um equívoco enorme, que precisa ser dirimido com muita precisão, porque psicose para psicanálise é uma estrutura. E existem transexuais psicóticos, sim, ponto. Isso não é nenhuma pecha, nenhuma... Quando se fala de neurose, perversão e psicose e psicanálise, nós estamos falando de uma forma de compreensão da estrutura psíquica que, de modo algum, tem a ver com uma patologização. Quer dizer, senão a gente sem poder usar o nosso conhecimento, né? Entende? Claro. Sim, mas, Marco, a patologização também tem a ver com atribuir um juízo de valor sobre cada estrutura. Sim, sim. Percebe? Claro, mas veja, nós não podemos negar, né, 100 anos de conhecimento de psicopatologia estrutural, né, inaugurada por Freud e estabelecida por Lacan, em relação a isso tudo. Então, a sua pergunta qual era mesmo, Michele? Agora você estava falando, você tinha perguntado sobre... O que tu escutou? Não, eu vou ser bem clara. O que tu escutou da Natália? Veja, a Natália traz assim, na literatura eu encontrava uma associação entre transexualidade e psicose, certo? Ela vai apresentar um trabalho no congresso, você estava escutando, você diz assim, Natália, você tem algo que está na ponta da tua língua que você não fala, que tem a ver com a palavra histeria. Tá? O que tu escuta ali na Natália que tu associa com a histeria? Porque, veja, eu acho que é o ponto-chave da discussão de hoje. Né? Porque, assim, se não é... Vai lá. A histeria... Né? Porque o livro propõe o quê? Né? A epidemia de gênero. Eu acho que fala um pouco disso. Vai lá. Então, ô, Natália, só para retomar, para entender o que o Marco te aponta ali, que te lança também a desenvolver a questão por esse caminho. Acho que isso é importante. Sim. Bom, a sua pergunta é ótima, Michele, como sempre. Vai lá, Marco. É o que a Natália estava colocando para mim, que para mim estava claro que ela estava pensando em termos de histeria, né, Natália? Sim. O outro ponto foi que eu já tinha um estudo bastante grande sobre as epidemias de histeria, porque eu sou psiquiatra, né? Então eu estudei isso longamente com autores, né, da história da psiquiatria. Eu sempre estudei muito história da psiquiatria, história da psicanálise, né? Então eu conectei a histeria que ela estava interrogando como uma possibilidade da presença da transexualidade na cultura com a ideia da epidemia. Por que isso? Porque exatamente a interrogação toda começou, Michele, por quê? Pelo número de casos que foram aparecendo ao longo das últimas 2 décadas. Veja bem, se você abrir qualquer tratado de psiquiatria, de psicanálise, de psicologia, até os anos 60, você não tem uma palavra sobre transexualidade, nem transgeneridade. Isso não existe. Perfeito. Não existia, né? E, de repente, nas últimas décadas, você tem, assim, uma profusão, né, enorme de casos que aparecem. E, evidentemente, quando os casos começaram a ser estudados pelo Stoller, e o Stoller foi um estudo importantíssimo, né, Natália? Foi um grande analista californiano que fez 2 livros sobre o assunto. Robert... Pode citar o nome dos livros para quem está assistindo a live? Eu acho que é importante, Marco. Importante. Um publicado em português pela Imago, A Experiência Transsexual, e o outro em português. Qual é o nome do outro, Natália? Você lembra em inglês? O outro, eu acho que é Masculinidade e Feminilidade. Uhum. Deixa eu checar aqui. O Stoller, Michele, ele tem uma obra enorme sobre questões ligadas à sexualidade. Tem livro sobre perversão, livro sobre
livro sobre sadismo, né? E nos anos 60, ele pesquisou especialmente casos de transtorno na criança, né? Em crianças. Em crianças. E aí, então, mas você vê, era uma coisa completamente pontual, limitadíssima, né? É um tipo de pesquisa assim completamente específico, né? Não havia, né, nenhuma grande surgimento de números de casos de transexualidade, etc. Marco, meu amor, só um esclarecimento para quem está assistindo. O que o Stoller nomeia como a experiência transexual em crianças? Acho que isso é importante. Bom, De que conceito de transexualidade a gente está tratando aqui? O Stoller, eu acho que ele fala de transexualismo, né, Natália? Não é nem transexualidade, né? Não, tudo bem, mas assim, do que ele está falando ali naquele momento? Bom, a gente está falando de um tempo bem anterior aí, né? 50 É o anos. transexual stoleriano, né? É o transexual stoleriano. Isso. Porque, veja, quando se fala em transexualidade ou transexualismo, não sei né, do que se trata quando alguém fala. Acho que esclarecer do que o Stoller falava quando vai, né, teorizar sobre o tema, eu acho que é importante para a gente marcar um pouco como é que vai se montando um olhar sobre isso. Não, o estudo dele... O transexual... Fala, Natália. Pode falar? Vai, Natália, vai. O transexual stoleriano, o transexual stoleriano é aquele que não se reconhece no gênero designado ao nascimento e exige todas as adequações corporais ao gênero identificado. Esse é o transexual stoleriano. Ou seja, aquele sujeito que nasceu com um corpo, que nasceu com um corpo designado biologicamente de menino, se identifica como menina, né? E quer fazer todas as adequações possíveis, ou seja, quer se tornar uma menina, de fato. Quer ter o corpo de uma menina. Exatamente. Esse é o transexual stoleriano. Essa, inclusive, foi uma das críticas que nós recebemos, porque nem toda expressão transexual, hoje em dia, ela fala de um transexual stoleriano. Ela não é necessariamente um transexual stoleriano. Certo. Agora, Natália, eu queria avançar um pouquinho mais. Tá? Me perdoe eu interromper, porque eu acho que é importante para aprofundar a discussão. Isso a gente está falando de que ano? 1968. 68. Qual era o discurso social da época? Porque eu acho que a gente não pode perder isso de vista. Né? Que essas manifestações também acompanham uma certa lógica discursiva de uma época e uma certa modalidade de laço que está colocada numa determinada época. Sim, Ou seja, o que será que acontece ali naquela ocasião que permite a Stoller estudar a questão? Estou provocando. Veja bem, ali são casos muito pontuais, né? Casos muito pontuais que ele estuda. São algumas crianças. Não há nenhuma casuística enorme, né? Ele é um pesquisador extremamente refinado. Os livros do Stoller são extremamente refinados. Uma pesquisa avançada de psicanálise, né? E a gente ouve até, às vezes, algumas críticas que são feitas a ele hoje, completamente indevidas. Ele era um grande pesquisador, um grande analista, e ele estudou as famílias dessas crianças, né? Ele estudou a relação dessas crianças com as mães, especialmente, né? E mostrando certas vinculações extremamente simbióticas dessas mães com os meninos, né? Por um lado. Por outro lado, o desejo que a mãe nutria, muito intenso, de que ela gostaria de ter tido uma filha e não um filho, né? Uma pesquisa analítica. Pesquisa analítica é pesquisa Perfeito. Ela é histórica, né? Ela trata da infância, trata da história da criança e da família. Então, caiu um temporal aqui no Rio agora. Então, quer dizer, o trabalho do Stoller foi, assim, um trabalho fecundo na época, né? E não havia, pelo menos no trabalho dele da época, não havia casos de adultos, nem adolescentes, é só crianças pequenas, tá?
E o Lacan comenta no seminário dele, em algum momento, né, os trabalhos de Stoller sobre transexualidade. Né? Ele comenta e ele se refere à psicose, o Lacan. Né? Se refere ao fato de que o Stoller não tinha noção do conceito de fora-oclusão, por isso que ele não diagnosticou. O Stoller considerava que essas crianças não eram psicóticas porque não tinham uma atividade produtiva delirante e alucinatória. Tá? Então, certo. não considerava... Quer dizer, o Stoller não tinha uma clínica estrutural, como Lacan introduziu, e nós temos hoje. Né? Ele tinha uma clínica fenomenológica. Então, o fenômeno para ele, a ausência de delírio, a ausência de alucinação, não era psicose. Mas determinava a estrutura. Né? Essa mudança que houve no aprofundamento da experiência. Né? Então, voltando à sua pergunta, Michele, o que chamou muito a atenção da Natália, e isso para mim foi um ponto assim, muito importante, foi o número crescente, enorme de casos que foram aparecendo, né? Por um lado, e acoplado a isso, o fato de que uma certa dimensão muito midiática, né? a presença de uma espécie de grande manifestação na cultura, né? de fenômenos ligados à transexualidade, nós começamos a estudar a importância da mídia nas epidemias de histeria. Né? E descobrimos coisas interessantes que estão colocadas no livro. Né? Coisas extremamente interessantes. Uma autora chamada Elaine Showalter, que é uma pesquisadora americana, tem um livro sobre epidemias de histeria, né? E ela não é nem psicanalista, nem psicóloga, nem psiquiatra, mas em que ela mostra, né, como que a mídia... Ela estudou as epidemias de histeria e mostrou a estrutura das epidemias. E conseguiu detectar uma certa lógica das epidemias de histeria. Muito interessante. A gente estudou isso e fizemos uma sinopse, né, um estudo mais sinóptico disso tudo no nosso livro. Agora, mas eu acho que o fato de que a Natália tenha percebido, né, a necessidade de tentar entender o que significava essa manifestação súbita de um número enorme de casos, sobretudo nos Estados Unidos, né, Michele? Porque claro. Numa situação ainda intermediária. Nos Estados Unidos, isso é um fenômeno, assim, impressionante. Né? Sim. Impressionante. Sim. Mas, Marco, eu acho que aí tu dá uma palavra-chave, né? Vocês vão estudar a questão do lugar da mídia nas epidemias de histeria. E, de alguma maneira, encontram uma epidemia de transexualidade. Né? Só dá um exemplo para vocês pequeno. Bom, em Blumenau, há 5 anos atrás, eu atendi um caso de uma garota que já havia começado a transformar o corpo com 17 anos e com autorização dos pais. Né? E como ela precisava, de alguma maneira, né? Enfim, começa a surgir uma série de conflitos para ela, enfim. E quando eu interrogo ela com base no que ela tinha tomado essa decisão, e ela me responde, eu fico estarrecida. Ela toma uma decisão de mudar de sexo vendo vídeos no YouTube. É, no mínimo, chocante e estarrecedor. Estarrecedor, né? E eu digo a ela, bom, esse tipo de decisão não se toma vendo vídeos no YouTube. E eu sugiro que ela pause, né, essa transformação até ela poder trabalhar isso. De fato, era uma decisão, né? Mas eu acho que compõe um pouco a discussão que vocês estão trazendo. Muito. Né? Porque eu acho que, né, compõe, porque é um pouco isso. Quer dizer, o garoto vai lá ver 2, 3 vídeos no YouTube, mas eu quero mudar de sexo. E o que mais impressiona, porque, veja, hoje, pensei muito na live no dia de hoje,
é curioso, é quase como um filho dizer assim, mãe, eu quero comprar um apartamento em Nova York. Meu filho, quando você crescer, tiver sua vida, sua profissão, aí você compra um apartamento em Nova York. Percebe? Mas tem algo também que diz respeito ao lugar da infância nos dias atuais. Por isso que super bacana que a Rosa Mariotto está na live, porque o livro que ela organizou, Gênero e Sexualidade na Infância, publicado pela editora Galma, que tem inclusive artigos, né? Seu, não sei se você escreveu com a Natália também, acho que sim. Sim. Né? Tem um artigo de vocês. Ele é muito precioso e preciso nessa questão. Mas que porra é essa? Guri pequeno quer mudar de sexo e os pais... Tudo bem. Né? A Juliana hoje me contava que parece que a filha da Angelina Jolie quis mudar de sexo uma época e agora resolveu, se arrependeu e resolveu voltar pro sexo original. Mas que isso? Fazer uma compra no supermercado? Queria escutar um pouco vocês sobre isso, porque eu acho que tem uma loucura envolvida nisso e que tem a ver, sim, né, com uma lógica midiática e tem, sim, a ver com a lógica discursiva do tempo atual e com uma modalidade lá que se coloca atualmente. Com vocês a palavra, por favor. É isso aí. Eu acho que a loucura que está aí, como você falou, que está ocorrendo, sabe o que é? Na nossa compreensão até o momento, porque nossas hipóteses, Michele, são hipóteses, né? Vamos frisar isso bem, né, Natália? Né? Porque nós não estamos aqui pontificando sobre o que é a transexualidade, sobre o que é... Mas eu queria marcar, que, veja, eu estou falando menos da transexualidade, mas muito mais a lógica de dar a uma criança um poder de decisão que ela não tem ainda. Eu acho que isso eu preciso marcar. Tá? O último livro da Elizabeth Rudinesco, que vai sair em fevereiro aqui no Brasil, chamado Eu Soberano, ela aborda essa questão. E ela coloca uma pergunta extremamente interessante. Que na França a situação também é parecida com a brasileira e com a americana, na Europa, né? A pergunta que ela coloca é: por que uma criança pode decidir sobre o sexo dela e um adolescente de 16 anos não pode consentir no ato sexual? Claro. É um paradoxo da cultura, né? Que mostra que tem alguma coisa estranha acontecendo, uma coisa muito esquisita, né? Eu queria retornar só um pouquinho no que a gente estava falando, porque você falou assim, dessa moça que vê esse vídeo no YouTube, que isso se torna uma resposta rápida para ela, né? Vou então transicionar, isso se torna uma resposta. Isso se torna uma resposta para o mal-estar, né? Na verdade, não é possível suportar o mal-estar. Natália, né? Pontual. E aí a gente está falando de 2 pontos de mal-estar muito... Marcar, né? Como se tá tudo uma merda na minha vida, o mal-estar está colocado, e Freud já advertia, está colocado para todos, mas acho que tem algo dos tempos atuais, são essas soluções prêt-à-porter que são ofertadas pela lógica do discurso capitalista, né? Exatamente. Palavra, por favor. E aí a gente tem 2 pontos aí que se encontram de mal-estar, que um em relação ao próprio corpo, né? O próprio Freud levanta o corpo como a fonte, uma das 3 principais fontes de mal-estar, né? Então o próprio corpo como fonte de mal-estar e a sexualidade, que é um mal-estar para todos, né? E aí, obviamente, né, se a gente teve a epidemia de depressão e que a medicação ela entra aí como um elemento que tampona, né, vem tamponar uma falta, vem tamponar um buraco, é óbvio que a oferta da ciência, né, a ciência ela vai acenar, olha, eu tenho aqui a resposta para o seu mal-estar. É óbvio que o sujeito ele vai se encaminhar para um lugar onde é mais rápido, onde é mais acessível, onde ele não vai ter que se haver com as suas próprias questões, porque, na verdade, se haver com as próprias questões Mas, Natália, mas não, né? Qualquer ciência, é uma ciência que trabalha junto à lógica do discurso capitalista. Sem dúvida, sem dúvida. Universitário, né? Sem dúvida, sem dúvida. E até... Marco, quer falar um pouquinho? Quero, sim. Até, inclusive, se a gente falar de ciência mesmo, né? Você vê, é uma ciência que muitas vezes, no mundo de hoje,
o que é preciso também entender é que o discurso capitalista e a mídia, eles se associam e fazem, inclusive, certos discursos que parecem científicos, têm uma pretensão de divulgar cientificamente alguma coisa, mas, na verdade, são coisas completamente não comprovadas, não propriamente científicas, né? No caso da transexualidade, nós tivemos um episódio muito grotesco em relação a isso, que é o seguinte: quando uma rede de televisão importante brasileira colocou na sua novela, no horário nobre, um personagem transexual, né? Um personagem transexual masculino, essa mesma rede de televisão, antes dessa novela entrar em cartaz, ela colocou no programa semanal mais importante da semana uma série de 4 episódios sobre transexualidade e convidou especialistas para falar sobre o assunto. Ela disseminou uma coisa pseudocientífica sobre transexualidade. Isso é muito complicado. Mas, Marco, fala um pouquinho qual era o viés desse discurso que nomeia como pseudocientífico, por favor. Foi o que apareceu nessa série. Inclusive, eu não vi a série, eu soube dela depois e me passaram alguns trechos, né? Sobre. Não vi ela toda, foram 4 episódios, né? Mas o que apareceu ali de mais grotesco de tudo foi o seguinte, Michele. Colocaram, né, em nome da ciência, que existe uma estrutura no cérebro de meninos e meninas que é diferente no menino e na menina. Tá? Uma estrutura X, cujo tamanho é diferente no menino e na menina. Então, se um menino diz que, com 5 anos de idade, 6 anos de idade, diz que é menina, ele se sente menina, ele quer ser menina e ele é menina, se ele fizer uma imagem, né? Um exame, né, radiológico, em que essa estrutura apareça como sendo a da menina, fica provado que ele é uma menina. Quer dizer, é um negócio completamente... Evidentemente que isso existem estudos sobre isso, né, Natália? Existem estudos que foram feitos, mas nada foi comprovado. Sim. Estudamos um relatório muito bem feito pelo Johns Hopkins Hospital. Sim, mas eu acho que tem um ponto importante de uma direção desses estudos que exclui completamente o sujeito e o psiquismo, né? Eu que trabalho com pesquisas com TDAH, eu estava em Paris em 2017 e estudei um relatório de INSERM, da mais alta autoridade, né, da França, né, que convoca determinados psiquiatras a comprovar que TDAH tinha uma origem biológica que nunca foi comprovada, sugerindo, associada a laboratórios farmacêuticos, a detecção precoce na escola. Exato. Não, isso o nosso campo de estudos, nesse caso, transexualidade, é uma coisa, mas existem várias manifestações dessa associação entre capitalismo e ciência presente na nossa cultura hoje. O TDAH é um caso seríssimo, eu acho. Nós publicamos, o Corpo Freudiano publicou um livro do Patrick Landman, que é um psiquiatra. Todos hiperativos, eu fiz uma resenha desse livro, meu amor. Patrick Landman em Paris, claro. Então, exatamente, né, em que ele mostra, quer dizer, no caso... Mas eu queria marcar um detalhe do livro. Numa parte, deve lembrar, o Landman vai dizer assim, ó, que a maior força ou maior demanda né, foi procedente dos pais. As associações de pais que demandaram o reconhecimento do TDAH na saúde pública francesa e autorização, porque para quem não está assistindo a live não sabe, na França até então, né,
A prescrição de metilfenidato, que é o Concerta ou a Ritalina, era só na terceira instância, né? Quase como na atenção terciária. Né? E essa lógica do relatório de INSERM era a detecção. Inclusive teve o projeto de lei Pas-Errou de Conduire, lembra? Que era a tentativa, sei lá, um vereador francês que entra com uma proposta de lei detectar o TDAH antes dos 3 anos de idade na creche. E aí o Bernard Goes entra com uma proposta, um movimento dizendo assim, Pas-Errou de Conduire, chega. Várias associações se manifestaram, lembra, Marco? Lembro. Contigo, por favor. Então, esse tipo de coisa que aconteceu e que acontece, né? Essa inflação midiática de divulgação de dados pseudocientíficos, ela atualmente, com as mídias, com as redes sociais, ela se dissemina em segundos, né? Então, é impressionante a gente ver como que as pessoas, as populações são atingidas por isso, né? Porque se vem especialista na televisão dizer que existe uma estrutura no cérebro que pode diagnosticar o sexo de uma criança, porque na verdade, nós temos duas grandes hipóteses. A epidemia de histeria, como sendo essa rede, né, que, como você mesma disse, nesse caso, né, dessa jovem, né, que você mencionou, né, consegue produzir uma disseminação de ideias e uma sugestão muito poderosa sobre as pessoas, mas a outra hipótese... Só que, Marco, travando com frequência, tá travado para vocês, não? Não, para mim não. Tá, não, porque apareceu uma notificação, travou um pouquinho, mas já voltou. Pessoal, voltou? Só confirma, tá? Por favor. Vai lá, Marco. Eu estou ouvindo perfeitamente vocês. Vai lá. A outra hipótese ela é muito importante porque é uma hipótese clínica psicanalítica. Natália, quer falar um pouquinho para a gente sobre ela? Sim, vou falar sim. Só que só para complementar a hipótese da epidemia de histeria, porque a gente chega à questão da epidemia pelo boom, né, no número de casos, mas a gente chega à histeria com a questão da destransição. Por quê? O que seria destransição nesse processo? É o sujeito que demanda ao mestre uma resposta, o mestre responde. No momento em que o mestre responde, a histérica puxa o tapete. Você estava pensando que era disso? Te enganei. Não é disso que se trata. Não era exatamente isso que eu queria. E aí a questão da destransição, e a gente sabe também do aumento do número de casos de destransição. Eu tenho no consultório alguns casos. Traz um pouquinho fragmentos clínicos que possam ajudar assim, a pensar a questão. Eu acho que compõe, eu acho muito pertinente, né, o que você traz aí. É complicado a gente trazer fragmentos clínicos assim publicamente, né? Porque é uma exposição. Mas... Não, mas por exemplo, vamos pegar um caso público, né? A filha da Angelina Jolie. Sim, um caso público, né? Que eu não sei com quantos iniciou a transição, a mudança de sexo, mas agora retornou. Né? Enfim, fala um pouquinho assim, ou comenta um meio por cima, o que você foi escutando nos casos que foi te dando notícias, né, dessa lógica histérica. Tá. Eu acho que no caso da criança, ela tem também aí... uma tentativa de furar o discurso do mestre, né? Sim, sim. E tudo que a histérica quer é um mestre
para que ela possa derrubá-lo, né? É tudo que uma histérica quer. O mestre responde, né? E ela derruba. Né? Eu acho que no caso das crianças, que é, por exemplo, o caso do filha da Angelina Jolie, eu acho que tem aí ainda a questão do jogo das identificações, né? Que é bastante pertinente. A questão do desejo do outro, o jogo das identificações pelas quais a criança ainda passa. Né? Eu acho que aí a gente tem um estudo um pouco mais delicado para pensar. Agora, no caso dos adultos, né, a questão da histeria, a gente vê o sujeito que não sabe sobre o seu próprio sexo, né? A questão primordial da histeria, sou homem ou sou mulher, a questão irrespondível, o que é ser um homem para uma mulher, o que é ser uma mulher para o outro, o que é ser para o outro sexo, na verdade, né? Disso que se trata, ser para o outro sexo. E diante da falta dessa resposta e também, né, de encontro com o mal-estar em relação à sexualidade e ao próprio corpo, muitas vezes a transexualidade pode comparecer aí como uma resposta imediata para o tamponamento desse mal-estar, desse lugar, né? Então, pensando assim, né, estou aqui tentando pensar o que eu posso trazer da clínica, assim, sem expor, né? Mas... Por exemplo, na internet, Marco, exemplos, assim, semanalmente, não precisa nem pegar caso clínico, você vê. Na internet, essa semana, quase toda semana a gente recebe informações de testemunhos de pessoas que fizeram a transição e depois querem fazer a destransição. E já há casos em que os médicos são acusados de terem sido levianos e terem feito a transição rapidamente demais, sem ter escutado e avaliado melhor a situação. Existem alguns casos assim importantes. Né? Inclusive os profissionais da Tavistock Clinic. Sim, porque eu acho que eu preciso marcar, né? Porque é uma mudança que ela é irreversível de alguma maneira, né? Sim. Exatamente. A mudança... Ainda mais no caso das crianças. Ainda mais no caso das crianças e dos adolescentes, né? Com os bloqueadores hormonais. Eles não usam ainda os antagônicos, né? Os hormônios antagônicos, mas na puberdade usa-se os bloqueadores hormonais para o não aparecimento dos caracteres sexuais secundários, né? O que pode trazer uma série de problemas. Agora, isso que o Marco estava falando tem sido uma questão na Tavistock Clinic, em Londres. Se eu não me engano é Londres, né, Marco? Tavistock. Londres. Né, em que os profissionais, uma série de profissionais, pediu demissão porque começaram a entender que esses casos estavam sendo mal avaliados, né, e as crianças estavam sendo encaminhadas para uma terapia como é o nome? Terapia de adequação de gênero, porque existe, né, essa terapia de adequação de gênero. Ou seja, encaixar essas crianças, né, num determinado padrão de gênero. Fala, mano. Tem até aquela expressão agora, né, Natália? Rapid Onset Gender Dysphoria. Que é a disforia de gênero rapidamente... que é acelerada, né? Que ela é corrida. E o que muitos profissionais da Tavistock falam, que é essa nossa segunda hipótese, a primeira da epidemia de histeria, a segunda é a questão da homofobia internalizada dos homossexuais ou a homofobia da cultura, né? E no caso... Repete essa parte, Natália. A homofobia internalizada dos próprios homossexuais. Mas eu posso falar uma coisa? Sim. Eu escrevi um artigo para uma revista inglesa, junto com a Miriam Dedier. Marco, escuta essa. Tu vai é uma expressão gaúcha, vai cair os butiá do bolso agora. Pasmem. Os homossexuais são os mais preconceituosos com a própria homossexualidade. Fiz um artigo que eu escrevi com a Miriam Dedier, está publicado numa revista inglesa. E olha que interessante, no que concerne até filhos, que foi a parte que mais me chamou a atenção. Eles não se achavam capazes de terem filhos devido ao tamanho preconceito com a própria homossexualidade, como se os filhos
não fossem merecedores. Tamanha, enfim, vergonha. Assim, é impressionante. Né? Assim, eu acho que é um ponto importante, Natália, porque eu acho que, para quem está escutando, pessoal, não é qualquer dado. Eu preciso marcar que a gente está num terreno minado, em que temos muitos discursos. Mas, para quem tem preconceito com a própria homossexualidade, tentar se adequar ao sexo normal parece ser uma saída interessante. Vou dar um outro exemplo. Agora eu quero botar mosca na sopa e pimenta nessa caldeirada isso que você de falou moqueca, porque, vamos lá, me parece que as cirurgias bariátricas estão na mesma lógica epidêmica de intervenções no corpo tentando resolver algo da ordem do mal-estar. Com vocês a palavra. Mosca na sopa, Natália, vai lá. Já que você estava falando. Cirurgias bariátricas, todo e qualquer tipo de cirurgia plástica, recomposição de ímen. Pois então, né? Pois então. Né? A gente tem visto todo tipo de intervenção para tentar dar conta de um furo, para tentar tamponar, né? Acabar com o mal-estar, tamponar uma falta, ter uma resposta. E a gente vê casos, né, de cirurgias plásticas em que a pessoa chega ao ponto de ficar deformada, né, com tantas cirurgias. Né? Sim, né? Claro. Agora, o pessoal está vindo perguntas aqui. Acho que tem pontos aí que a gente precisa esclarecer, né? Primeiro, os pontos das críticas realizadas, porque eu acho que tem algo importante, vocês deixam muito claros, que é uma questão, toda e qualquer questão. Dentro da psicanálise, no que diz respeito ao sujeito, ao sintoma, tem que ser escutadas sempre no um. São claros nisso. Certo? Perfeito. Okay? A crítica, como fez Jean-Pierre Lebrun, Mal-Estar na Subjetivação e tantos outros autores, é poder pensar o laço, os discursos que determinam, que é o que em psicologia a gente fala do Zeitgeist, o espírito de uma época, né? Que determinam os discursos de uma época que promovem determinados laços, também precisam ser pensados. Afinal, a gente não está fora do tempo. A gente está dentro de um tempo e dentro de uma determinada cultura, certo? Queria escutar um pouco vocês, um pouco em relação... porque apareceram algumas perguntas aqui, né? Tá, mas e quando que a transexualidade é bacana, quando não é? Quando é sintoma, quando não é? Assim, eu acho que poder limpar um pouco esse terreno, porque é um tema bombástico, né, Natália e Marco? A gente poder esclarecer alguns pontos, até porque tem pessoas, enfim, que entram na live justamente para esclarecer, então, escutar vocês em relação a isso. Aqui, que bacana que foi colocado, né, um homem falou que ele é gay, e em análise ele chegou a dizer, será que eu sou uma mulher trans? E aí na análise ele viu que não era apenas um homem efeminado. Podemos podem falar à vontade, a minha antiga analista é a prova. Interessante, né, o depoimento. Voltando, que são muitos pontos importantes, né? Pessoal, isso que o Marco está lendo é um depoimento aqui na live, tá? De alguém que está assistindo. Super lindo, viu? É um depoimento que eu li aqui agora. Eu estou tentando acompanhar também, ouvindo vocês e lendo também. É meio difícil, meio complicado, mas vamos lá. Então, Michele, voltando a um ponto essencial, ao ponto da homofobia internalizada. Todo homossexual, e essa experiência que nós temos, né, de análise de sujeitos homossexuais, tanto homens quanto mulheres, todo homossexual
ele passa a vida, de uma maneira muito geral, mas é quase universal, ouvindo coisas extremamente agressivas e violentas desde a infância e a adolescência, né? E ele não há como ele não internalizar essa violência, essa voz do outro que afirma o tempo todo que ele é doente ou que ele é, Claro. né, que diminui a qualidade da pessoa e a condição da pessoa. Não há como não ouvir isso e não internalizar isso. É isso que em psicanálise a gente chama de superego. O superego, para a psicanálise, é a internalização das vozes que a gente ouve desde quando a gente é muito pequeno, né? Essa voz internalizada, ela passa a ser agora não mais a voz do outro que critica a gente, mas é a gente mesmo que fica se autocriticando. E essa voz é violenta, ela pode ser extremamente violenta. Então, a homofobia internalizada é exatamente essa dimensão que a gente vê que em toda análise de homossexuais é preciso atravessar essa homofobia internalizada e superar essa homofobia que o próprio homossexual tem, né? Então, claro, mas Marco, eu queria ampliar um pouco a preciosidade do que você está trazendo. Ontem, por alguma razão, eu fui rever um filme sobre, acho que é um filme espanhol, sobre uma mãe que persegue a questão do peso da filha, porque isso também toca, né, na questão do encontro da criança com a fantasmática dos pais e a maneira como ela responde a isso. uhum, Eu acho que não dá de perder de vista, né? Porque eu acho que sabe aquela expressão não jogue o bebê junto com a água do banho? exato. Não transforme um sujeito em um homossexual. Antes de homossexual, ele sempre será um sujeito. Isso é importantíssimo. Vai, Marco. Exatamente. Alguém colocou aqui, olha, o atual presidente afirmou que preferia um filho morto a um filho homossexual. São muitos homossexuais que ouvem isso quando são crianças e adolescentes, né? Então, esse aceno, é como se nós estivéssemos num quebra-cabeça, entendeu, Michele? Nós estamos diante de um quebra-cabeça. São vários pedacinhos, a gente tem que tentar entender o fenômeno no global, mas a gente não tem como abordar isso de uma maneira completa. A gente está abordando aos pedaços, né? É assim que Então, é como se na nossa cultura hoje houvesse uma espécie de proposta para escapar da própria homossexualidade, né? Perfeito. E tentar fazer com que uma Que não mudança... seria escapar da castração, né? Que seria Oi? a proposta, né? Escapar o quê? Da castração. Exato. Perfeito. E fazer... O limite não se impõe, a gente resolve. E adotar para si mesmo uma posição de gênero, de sexo, que favoreça, né, essa ideia da complementaridade entre sexos. Na verdade, o que eu acho que a psicanálise já mostra desde sempre, que desde os 3 ensaios o Freud fala de homossexualidade, né, eu acho que a psicanálise mostrou muito cedo como que a homossexualidade é subversiva. Ela é subversiva porque ela estampa com muita clareza como que os seres humanos não são animais instintivos, eles são funcionais, né? E a escolha de objeto homossexual é tão legítima quanto a escolha de objeto heterossexual. Sim, mas Marco, eu acho que não precisa entrar nisso. Eu acho que tem uma coisa básica que tu está sustentando. Que minimamente a psicanálise sustenta a importância da diferença dos lugares. Ou da diferença de lugares. Porque, de alguma maneira, essas propostas, cirurgia bariátrica, conserto de ímã, adequação de qualquer coisa,
propõe o quê? Um empobrecimento da vida a partir de determinados modelos a quais os sujeitos precisam se submeter. Então, a sustentação radical da diferença, Marco, me parece importante. Percebe? Porque quando a gente fala da mídia, o que aparece na mídia? O travesti pobre, fudido da favela, foi morto, esfaqueado. Percebe? Tem algo importante. Né? Eu acho que nisso dá visibilidade. Dá visibilidade. Né? A diferença também torna possível para os sujeitos poderem, de alguma maneira, existirem do jeito que são. Porque eu acho lindíssima a discussão que vocês estão fazendo. Né? Eu queria marcar, assim, eu como entrevistadora, né, quem convidou o Marco e a Natália, que vocês estão basicamente assim, ei, dá para ser homossexual, ser bacana, percebe? Não precisa mudar de sexo. Pode até mudar, mas nisso eu queria escutar um pouco vocês, porque, né, eu acho que também o povo que leu o livro, ou não leu, porque acho que a coisa é um pouco assim, né? O povo não lê, mas também sai falando mal, como se você estivesse propondo, que é um absurdo, o cara ir lá mudar de sexo. Eu queria escutar um pouco vocês em relação a isso, porque eu acho que abrir a discussão dessa maneira ajuda também para quem está assistindo. Gostei do que você falou. Bacana. Eu acho o seguinte, a nossa hipótese da homofobia como sendo fomentadora do processo de transexualização, ela não é total. Há casos em que as pessoas fazem alteração de gênero e de sexo e, a partir desse momento, passam a ter uma relação considerada heterossexual na cultura. Quer dizer, não quer dizer que não podemos colocar todos, né, dentro desse pacote de que é uma busca para escapar da homossexualidade. Mas é uma hipótese muito consistente essa. Inclusive, esse pessoal da Tavistock, os psicólogos da Tavistock, o que eles colocaram em público está na internet. Né? Isso não é um segredo médico. Isso é uma coisa pública porque foi um escândalo na Inglaterra. O que eles colocaram foi isso, que eles estavam percebendo que os pais estavam forçando os processos de transexualização das crianças e adolescentes para agilizar isso e perceberam que havia uma homofobia dos pais em relação a certas crianças, entendeu? E aí eles se demitiram porque estavam se sentindo obrigados a... Porque eles é que assinam, né? Psicólogo, psiquiatra que assina autorizando os processos médicos, né? Então ele estava se sentindo... E aí a pergunta... Mas posso fazer uma escuta de vocês dois? Posso fazer uma escuta eu? Oi? Posso? Vou fazer uma escuta dos dois. Acho que a questão passa menos pela questão mudança de sexo ou não, mas muito mais a ver com a relação entre o corpo e a sexualidade. Sabe? Assim, no sentido, o corpo, e fundamentalmente com o corpo. Porque eu acho que Marco, escuta uma coisa. Agora eu vou voltar um pouquinho na história. Ó, eu quero provocar vocês, porque tá linda essa live de hoje. Né? Tô quase tendo um orgasmo aqui, escutando vocês dois. Tá lindo. Escuta uma coisa, Marco. Tem algo aí super lindo na proposta de vocês. Veja, Freud, de alguma maneira, né, fez um ato ousadíssimo para sua época, que foi escutar as transformações corporais de mulheres, né, que convertiam no seu corpo questões psíquicas. Tá? Agora eu falo da minha escuta da fala de vocês. Hoje é interessantíssimo, porque isso chancelado pela ciência. A ciência também dizia, né, vou pegar uma passagem do filme Freud, Além da Alma, e eu acho que é o Maynard que diz assim, ei, tu tá maluco, cara. Isso aí é babuzeiro e tal. E Freud pega uma agulha e atravessa fora a perna da paciente. Assim, isso é uma mentira, lembra? As histéricas são mentirosas. Não, a fazeção, o piti histérico. Mas eu acho que tem algo importante
nessa trilogia, vocês assim, a histeria assume várias formas em diferentes momentos e épocas. Vocês não perdem de vista esse fio. Percebe? Porque a ciência também entra num discurso, numa proposta de que, bom, né, que a histeria, inclusive, poderia ser resolvida. Né? Agora, quando vocês fazem uma escuta disso, né, no sentido de escutar o sujeito, vocês retomam a proposta freudiana inicial. Ei, não é um transexual, é um sujeito. Ei, não é um homossexual, é um sujeito. Ei, né, vamos pensar, né, a histérica disse assim, eu quero cortar o braço. Se fosse hoje, eu não duvido que se faria isso. Que eu acho que tem algo aí que muda na relação. E eu queria deixar isso como tema para uma próxima live. E para um livro agora próximo também. Eu acho que o que muda aí, Marco e Natália, é a relação com o grande outro. Percebe? Tem algo na relação com o grande outro. E aí eu lembrei, é como se o outro hoje, o outro sujeito diz assim, eu quero cortar o clitóris. Cortamos o clitóris. Eu quero cortar os pés. Cortamos os pés. Mas não tem uma interrogação. Quer dizer, é como se a frase do Freud, o eu, não é o senhor da sua casa. É como se hoje a lógica tivesse assim, o eu é o senhor da sua casa. E o que se perde aí é o sujeito do inconsciente. Isso. Eu queria escutar um pouco vocês sobre isso. Vai lá. Há um apagamento do sujeito do inconsciente, né? E aí essa questão da singularidade, eu vou trazer assim, só um recorte clínico, que esse é imperdível. A gente tem assim. tempo, Nath, vai. Tu falou pouco, toca a ficha, vai. Eu tô adorando. Essa questão assim da adequação do corpo, né? A adequação do corpo, a questão da imagem e fazer corresponder a imagem a uma sensação de eu, tem essa coisa assim da correspondência, eu sou a minha imagem, né? Eu acompanho uma pessoa na clínica que é uma pessoa que vem se dizendo homossexual, não consegue lidar com a sua homossexualidade, né? Fala assim, eu não sou homossexual, na verdade uso um outro significante, mas que eu não vou usar para não identificar se é um homem ou mulher aqui. E aí todo o processo desse sujeito tem sido no sentido de sustentar uma singularidade. Por que eu digo isso, né? Esse sujeito vem querendo fazer as adequações corporais para o gênero de identificação. E isso vai caindo ao longo do processo de análise. Ao longo do processo de análise, é uma pessoa que continua sendo trans, porém transgênero. É uma pessoa transgênera, não é uma pessoa transexual. É uma pessoa que... Explica para o público, Natália. Explica para o público, por favor. O sujeito transgênero é o sujeito que transita entre os gêneros, né? Essa pessoa especificamente é uma pessoa não binária, então ela transita entre o masculino e o feminino. Então, é a pessoa que transita entre o masculino e o feminino, né? O não binário. Ele transita entre o masculino. Mulher, é isso? Não, sai com homem e sai com mulher é bissexual. O que transita entre o masculino e o feminino é a aparência, né? É uma questão... Porque a gente tem muita gente, a gente tá com quase 200 pessoas ao vivo com a gente, tá? Eu acho que definir esses termos é importante. Gênero é uma questão de identificação, não é uma questão de orientação sexual, né? Então, o sujeito ele pode se identificar num determinado gênero ou em outro gênero, se a gente estiver falando num gênero binário, é isso ou aquilo, ou um gênero não binário, que é o gênero que vai transitar entre o masculino e o feminino. Esse é o não binário, o gênero fluido. Na verdade, existem várias categorias. É óbvio que quando o sujeito vai falar sobre si, as categorias elas caem, as caixas elas não existem mais, porque cada sujeito vai encontrar um nome para falar da sua própria sexualidade. Mas, resumindo aqui, o sujeito que se diz não binário é o sujeito que não é nem homem nem mulher, que transita entre o masculino e o feminino, que é quase um... Não, mas o que não é homem ou mulher? Como é que se define? Não tem papéis de gênero e nem tem... Tem masculino e feminino, homem e mulher. Se define como o quê?
não tem expressões de gênero exclusivamente femininas ou masculinas, não tem papéis de gênero exclusivamente. Compõe uma mistura. Perfeito. Compõe uma mistura. E nesse caso específico, é uma pessoa que toma hormônio, tem uma aparência andrógena. Dá um exemplo, inventa aí, Natália, não precisa ser caso clínico, vai. Vamos pensar aqui. Uma... Nossa, vou ficando apertada aqui. É que eu me boto no lugar de quem está escutando. Acho que é importante, acho que esclarece, tá? Sim, sim. A minha... Olha, criatividade não te falta. Por exemplo, uma pessoa que nasceu sexo masculino. Tá um homem, nasceu um homem, né? Não, eu acho engraçado a lógica do politicamente correto. É o sexo masculino, não é mais homem. Nasceu menino. Não pode falar isso. Nasceu menino, vai. Foi nomeado de homem. Tá. A gente pode pensar aqui, por exemplo, na travesti que usa uma barba. Sexo, é uma coisa. Nasceu sexo masculino, outra coisa dizer, nasceu menino. É homem. Diferente. A gente pode pensar aqui, resumindo, trazendo uma imagem, a gente pode pensar numa travesti que usa barba. A travesti que usa barba, o cabelo comprido. Um homem que se traveste de mulher com barba. E usa silicone, e faz uso de hormônio para arredondar o corpo, por exemplo. Perfeito, para ter peito. Para ter peito, para arredondar quadril, para diminuir pelosidade, para ficar com uma pele mais feminina, né? A pele da mulher, ela é diferente da pele do homem. Então, esse sujeito seria mais ou menos isso, né? Uma pessoa que circula entre os dois gêneros, se identifica um pouco mais com o gênero feminino, porque a travesti se identifica mais no gênero feminino, mas é uma pessoa que quer confundir todo mundo, né? Se é homem ou se é mulher. E é muito interessante porque o tempo inteiro é uma pessoa... Tá dizendo que eu tô tendo orgasmos múltiplos escutando a live. Não, é engraçado isso. Vai, Natália. Então, é uma pessoa que é do movimento social, uma pessoa muito importante do movimento social, e que o tempo inteiro as pessoas ficam falando para essa pessoa, transiciona logo, se assume logo como mulher, porque afinal de contas, se você é travesti, você é mulher, assume logo isso, faz cirurgia, tem uma coisa assim de uma adequação, né? E a análise, o que a análise tem sustentado o tempo inteiro com esse sujeito é que ele possa sustentar a sua diferença. Que a sua diferença é ser uma travesti com barba, que toma hormônio, que confunde a cabeça das pessoas e que vai ser deixada de fora também. Vai ser incluída em alguns lugares e vai ser excluída em outros lugares. Né? Então, assim... Agora, nisso, Natália, eu acho que vocês tocam num ponto importantíssimo, porque sabe o que me veio? Esses imperativos discursivos que nos capturam de uma forma violenta hoje, né? Uma vez eu escrevi um texto chamado Analista Aeromoça, que a própria psicanálise não escapa a essa lógica discursiva, percebe? Né? Que eu acho que tem algo aí da lógica atual, eu acho que sempre teve, né? Mas a minha pergunta para vocês agora é o seguinte, porque em outro tempo da história, hoje a gente tem, felizmente, né, uma pluralidade, Marco, escuta, discursiva, que permite ao sujeito, de alguma maneira, se interrogar. A Maria Rita Kel tem um texto que eu gosto muito, que diz assim, bom, aí eu vou no pediatra, o pediatra diz X, a professora diz Y, a fonoaudióloga diz Z, e o meu marido diz, sei lá, outra coisa. E nessa hora, ou o sujeito se lança uma interrogação, ou ele se abandona
a lógica de ficar refém do discurso do outro, né? Porque eu acho que tem algo importante que vocês apontam na relação do sujeito com o grande outro. Tá? Eu preciso marcar isso. Isso sempre teve colocado. Mas, no tempo da história, isso muito sustentado por uma tradição, Marco. Percebe? Uma tradição que, de alguma maneira, legitimava e dava consistência a esses discursos. Hoje, a gente tem uma proliferação do discurso da ciência, né? Ou discurso capitalista travestido do discurso da ciência e do discurso universitário, né? É para o seu bem, é da saúde, não sei o quê, é o melhor para você, etc. Mas que captura o sujeito e muitas vezes o leva à morte, sem dúvida alguma. Queria escutar um pouco vocês nesse sentido, assim, me parece que tem aí algo, né? Que o lugar, a gente poder interrogar o lugar. Por que vocês acham que o lugar assume esse lugar de tanta importância nos últimos tempos? Porque, veja, agora eu estou tentando esvaziar esse imaginário da lógica gay, trans e hétero, sei lá mais o quê. E eu estou tentando apontar para vocês que essa lógica acontece em qualquer gueto. De gay, de negro, de trans, de gay, de psicanalista, de... Enfim, queria escutar vocês sobre isso. É uma provocação. Mas, Marco, vai, Natália. É a força do imaginário, né? Perfeito. É a força do imaginário. Nós estamos mergulhados no imaginário. A gente tem que entender, né, tentar entender analiticamente isso tudo, né, Michele? Então, o que a gente vê, né, é que o imaginário é muito poderoso. Qual é a força dessas mídias todas? Qual é a força da Mas tem um marco aí. Porque em que momento o corpo... Claro, eu vou retomar rapidamente a história da medicina. Andrés Vesalius, o pai da anatomia moderna, né? A descoberta do estetoscópio, René Laennec, a possibilidade de escutar o sujeito a partir de escutar os sons do corpo. Lembra disso? Dentro da história da medicina. Mas eu acho que, de alguma maneira, quer dizer, que eu acho que é a beleza da história toda, porque vocês desconstroem uma merda toda, né? Que é muito perigosa. Né? Que é desconstruir uma lógica e imaginário. Vocês colocam uma interrogação. Mas eu acho que, de alguma maneira, poder interrogar por que o corpo está em evidência em todas essas lógicas, Marco e Natália. O que veio para vocês? Eu acho que ele sempre teve. O corpo e o imaginário, a pregnância, ela faz parte da estrutura, né? Faz parte da estrutura. O que nós temos hoje de diferente, de novo, na minha compreensão, é o fato de que aquilo que já existe na estrutura é potencializado enormemente pela existência de dispositivos que se voltam para fazer essa divulgação, essa transmissão de verdades e de ideias e de sentidos o tempo todo. Mas isso faz parte, assim, num pequeno vilarejo, as pessoas funcionam da mesma maneira, né? Existe o imaginário, existe a ideia de que você quer fazer tão bem quanto você acha que o outro faz, você quer seguir o outro quando você idealiza ele, né? A transmissão de ideais e de sentido, ela faz parte da nossa estrutura humana, que nós dependemos do outro o tempo todo, né? Nossa constituição mesmo, né? Você falou do grande outro agora há pouco. Eu acho isso um ponto fundamental, porque na nossa cultura hoje, o que nós vemos, talvez de muito específico, eu diria assim, para a gente tentar localizar isso,
é que o imaginário está hipertrofiado e o simbólico está bastante diminuído. Quer dizer, a dimensão da história, do grande outro, a dimensão do inconsciente, ela fica relegada a um plano inexistente, praticamente. Né? Claro. Então, quando se acredita, né, que uma criança, nos Estados Unidos isso acontece hoje, os grandes especialistas em transexualidade hoje nos Estados Unidos afirmam que uma criança de 2 anos de idade, 3 anos, ela diz se ela é menino ou se ela é menina. E se o que ela disser é a verdade. Ou seja, é uma negação do inconsciente, da história, da primeira infância com toda a travessia edípica, né? É uma negação do grande outro, do fato de que a criança, quando vem ao mundo, ela é uma tábula rasa. Elas vão ser impressas nessa tábula rasa. Sim, mas, Marco, eu acho que ele toca um pouco o lugar da criança no discurso atual. Eu queria relembrar o livro do Leclerc, Mata-se uma Criança. Que na medida que os pais não fazem um luto do ideal, da família que não tiveram, e da criança que não foram, eles tentam, de alguma maneira, reencontrar, né, essa criança essa criança que eles não foram, na criança da realidade. O que, de alguma maneira, produz, inevitavelmente, o assassinato da criança da realidade. Ou seja, eu queria fazer essa adequação, porque eu acho que talvez essa fórmula possa promover uma discussão interessante aí. Né? Que ao tentar fazer uma adequação entre o sujeito ideal, que se mata é o sujeito da realidade. Uhum. Sim. Então, eu acho que a estrutura, o imaginário, sempre foi muito pregnante, porque ele é isso, né? Mas nós hoje estamos submetidos a uma certa dimensão da cultura em que a potência do imaginário, que já é grande, ela é hipertrofiada exponencialmente. E é isso que a gente está vendo, eu acho. Nós vemos isso em vários níveis, né? Em vários níveis da nossa cultura. A transexualidade, para nós, é uma espécie de ponto, sim, teórico e clínico fundamental, porque tem a ver com a sexualidade, a psicanálise lida com a sexualidade o tempo todo, né? Então, essa questão tem que fazer parte do nosso rol de perguntas. Qual vai ser o título do terceiro livro, Marco? Depois eu queria voltar na Natália, tá, Natália? Tá. Você não sabe qual é o título, não? Michele, não te falei ainda, não? Não. Não? E a gente fala, Natália, vamos deixar em segredo? Ou a gente Não, mas fala, a live anuncia. Segredo, para você e para 150 pessoas que estão ouvindo. Fala, Natália, qual é o título? Vai, Nath. Bissexualidade. Très bien. Bissexualidade. Porque se a gente pensar que a estrutura, a gente sai da transexualidade, que é o primeiro livro, né? E aí a gente entra na estrutura. A estrutura é histérica e bissexual. Já sabia, tá? Já sabia. Já tinha sido. Vai, Natália. Já tinha ventilado já, né? Uhum. Uhum. Só acrescentando assim, que o Marco estava falando sobre a questão do imaginário, né? Assim, pensar que o corpo ele é um objeto de consumo, né? Ele é um objeto de consumo. O eu é essencialmente corporal. O eu é um lugar de engodo, né? Então, eu acho que toda essa discussão, né, acerca da transexualidade, não só da transexualidade, mas acerca das intervenções no corpo, está exatamente nesse lugar da prevalência, da evidência do eu, da evidência do corpo e o apagamento do sujeito, que era o que a gente estava discutindo um pouquinho Natália, antes. como é que eu posso chamar? Como é que tu gosta de chamar de apelido? Eu quero dar um apelido. Natália, Fica à vontade. Fica à vontade. Pode me chamar de Nath. Nath, mas tem algo aí importante, que é uma diferença entre o ideal do eu e o eu ideal e o ideal do eu. Sim. Né? Na lógica da construção do sujeito. Porque, veja, isso que você traz, dessa tentativa do sujeito, da adequação ao campo do outro, pensando ali, né, Marco e Natália, seminário 4, seminário 11, as operações de construção do sujeito, depois a gente vai lá para o 23, pensando ali, né, a lógica, né, dos discursos. Tem algo aí importante
Por exemplo, pensando os estudos da década de 80, uma dificuldade imensa de separação das crianças dos seus pais. Uma simbiose consentida pela cultura. Crianças, vou dar um exemplo. Anthony Giddens, que é um sociólogo, faz um estudo na década de 90, nomeando geração bumerangue. Galera não consegue sair de casa. Inapta para ir para a vida social. O que a gente vê hoje, de alguma maneira, é um curto-circuito no que Lacan nomeia como passagem da natureza à cultura. Que quando Lacan, na década de 50, vai utilizar o conceito de função simbólica para falar de uma função e da interdição do incesto como essa necessidade de sair da família para ir para o social, a gente também está falando de uma família incestuosa, que de alguma maneira mantém os filhos aprisionados. Dou um exemplo, essa menina que eu escutei, quem foi comprar o primeiro pinto de borracha com ela? A mãe. Olha que tesão, emocionante. A mãe parceiraça nessa lógica, percebe? Tem algo aí de alguma maneira, de uma certa lógica de não delimitação de lugares que faz com que o sujeito fique aprisionado na cultura, na família, e numa certa posição que Freud, no texto de 1914, vai nomear Vossa Majestade. O bebê, eu quero mudar de sexo, mãe. A mãe muda de sexo. Eu quero computador novo, mamãe. A mãe dá o computador novo. Mas, escuta, que porra é essa? Que porra é essa? Porque, de alguma maneira, quando você escuta uma merda dessa, que é uma merda, de autorizar uma criança pequena, desamparada, uma criança que de alguma maneira depende de um adulto, que de alguma maneira lhe diga, né, como conduzir sua vida, ou que de alguma maneira dê uma orientação, um horizonte. Minha pergunta, que desamparo é esse que essa criança é lançada, percebe? Que é a mesma cena, Marco e Natália, de ofertar uma vitrine cheia de doce para uma criança assim, escolhe, filho. Que é o que da vida? Quer ser menino ou menina? O que você quer ser da vida? E o que a gente tem, de alguma maneira, como efeito, um sujeito perdido no campo dos ideais. Enfim, para a gente encerrar a live, eu queria escutar um pouco vocês sobre isso, a questão da relação do sujeito com os ideais, porque me parece que lindamente vocês dois apontam nesse livro quanto o sujeito fica capturado nessa lógica de se adequar ao eu ideal. E o quanto ele está distanciado ou perdido, né, do campo dos ideais. Vamos lá. Natália, Marco. Quando você falava, o que me ocorria era a questão do desejo do outro. O quanto, talvez da década de 80, 90 para cá, os pais, eles se afastem desse lugar de querer ser responsável por alguma coisa errada na criação do próprio filho. E aí, para não se responsabilizar pelas escolhas do filho, eles se isentam. Então é isso, meu filho, você pode fazer o que você quiser, você pode ir para onde você quiser, porque afinal de contas a vida é sua. Mas no momento em que o desejo do outro não comparece, ou ele comparece de uma forma turva, de uma forma... sem a possibilidade de ancorar. Porque é isso, a criança ela fica sem a possibilidade de ancorar. Né? Ela perde a possibilidade de ancorar. E ela desarvora, né? Exatamente. E a angústia que essa criança vai sentir, ela é imensa. É uma angústia sem tamanho.
Então, me parece que tem a ver com esse lugar dos pais se eximirem dessa... É como se o desejo ficasse... Como se o lugar do desejo do outro tivesse algum afrouxamento, como se ele tivesse... Natália, Nath, é um apagamento do outro. Não é do Sim. desejo. Que muito diz. Para alguém que não tem condições de decidir, faça o que você quiser, ele some da cena. Sim. Sozinho no deserto. Sim. Sim. Sem horizonte algum. E já por sujeito, né? Agora, veja, olha que associação que me veio. Eu e o meu corpo. O corpo é o único elemento concreto que eu tenho que contar. Porque eu não tenho um horizonte que me sustente. Então, se não tem uma imagem que possa me lançar adiante, o que me resta senão meu próprio corpo? Perfeito, perfeito. Exatamente. Acho que a gente pode encerrar com isso. Olha que lindo. Que live, hein? Tô impressionado. Olha, Deixa eu dizer uma segunda, hein? Michele. Mas eu acho que a gente espera. Quando é que sai o terceiro livro? Deve sair até o meio do ano que vem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Uma coisa que é importante, bom que tem várias pessoas ouvindo aqui, que eu estou acompanhando os comentários, respondendo algumas pequenas coisas também, Michele, o fato de que certas palavras, né, a palavra histeria, a palavra epidemia, né, são palavras que nós usamos num contexto absolutamente preciso, dentro do ponto de vista psicanalítico. Nada de patologização, são formas de compreensão bastante precisa e já tradicional da psicanálise, né? A gente vê, às vezes, uma reação, você falou disso agora há pouco, né? Como houve assim, reação em relação... Pessoas que nem leram os livros tiveram reações, né? É preciso ler o livro, acompanhar o que a gente está pensando para poder conversar, né? Então, a palavra histeria, a palavra epidemia, elas estão muito precisadas no que a gente traz, né? E, por exemplo, recentemente eu vi teve um filósofo que fez uma resenha de um livro de uma psicanalista em que ele comentava que a palavra histeria, a palavra homossexualismo eram patologizantes. Falar de homossexualismo e de histeria é patologizante. Quer dizer, é um desconhecimento total da psicanálise, porque a histeria faz parte da psicanálise. A psicanálise nasceu com a histeria. Perfeito. E vive da histeria. Porque a histeria é a estrutura do sujeito. A gente tenta mostrar isso no livro, né? A histeria é a estrutura do sujeito. Então, tudo que a gente fala em psicanálise tem a ver com histeria. A histeria não é uma doença. E não é um xingamento. É uma questão muito refinada da teoria. Mas, Marco, eu acho que no que vocês inovam, uma aposta freudiana, é o tentar escutar numa época em que os próprios analistas muitas vezes entram numa lógica, aquilo que não está dito no campo do discurso. Ou seja, poder escutar o sujeito, né? Isso. E não entrar numa lógica, né, o discurso do mestre, o discurso universitário, o discurso da ciência, né, de responder a isso. Acho que enquanto a psicanálise puder fazer furo nessas lógicas totalitárias, né, ela ainda tem uma função importantíssima na leitura. A gente hoje promoveu muitas interrogações, né, Marco? Desculpa, te cortei. Não, foi isso, é isso mesmo, eu concordo com você. Eu acho que, no fundo, esse é o ponto, né, o ponto mais nuclear de todos, é a questão do sujeito. Que é o que nos interessa para a psicanálise. Falar de histeria para a psicanálise é falar do sujeito. O sujeito do inconsciente. Bom, me falem um pouquinho agora, para a gente finalizar agora de vez. Que live linda, estou emocionada. Me falem um pouquinho, bom, estamos agora, a última live do ano, daqui a 2 dias, ano novo, né? Agora eu vou fazer uma brincadeira para psicanalista, vai. Previsões para o futuro, Marco Antônio Coutinho Jorge. Previsão do futuro? Vai, vou brincar, vai. Esse ano que a gente passou foi tão terrorífico
que a gente ia brincar com essa merda toda, meu. A previsão do futuro. Vai. Dá uma de mago, faz previsão aí, Marco. Não, a minha futurologia funciona muito bem, viu? Eu estou sempre prevendo coisas que vão acontecer e tenho certeza que vão acontecer. Por exemplo, nós vamos ter um presidente no Brasil maravilhoso. Pessoal, fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro! Pariu, fora Bolsonaro! Exatamente. Tá, tudo bem. O nosso desejo é fora Bolsonaro. E a nossa aposta? Vai lá. Cada um fala a sua. Vai, Nath! Nossa! Vai, associação livre. É tudo ao vivo a cores aqui. Aposta na vida. Aposta na vida. Perfeito. Vai, Marcão. Eu aposto, Marcão, não pensa! Vai! eu aposto na alegria sempre. Na alegria. É o meu Bom, significante. e eu queria finalizar a live fazendo minha aposta, a minha intervenção fora Bolsonaro, por favor. E fora a negligência à vida. E eu queria finalizar dizendo que nesse ano novo a gente possa apostar no viver junto. De verdade, amei a live de hoje. Marco Antônio, Natália, foi linda. Agradeci imensamente aos dois. As pessoas acompanharam, estiveram juntos com a gente teve 200 e pouco, depois foi para 150, enfim. Os números pouco importam, sim, importam. Né? Mas eu diria que eu acho que a presença de cada um compõe, né, o que a gente quis, né? O pessoal diz assim, inscrever a partir da live de hoje. Sim, pessoal, a live vai ficar gravada. Se tudo der certo, eu vou pedir para o Rafa colocar no meu canal do YouTube, porque eu sou zero em tecnologia. Vai ficar gravado em 2 partes, que eu vou pedir para ele juntar. Então, no meu Instagram vai estar parte 1 e parte 2, que eu vou salvar agora. Tá? Marco, te amo de paixão. Futuro a gente casa, vai. Obrigadíssimo pelo convite. Muito gostoso. Nath, beijão. Conversando com você. E feliz ano novo para vocês e para todos, pessoal, que estão assistindo. E bom, e que 2022 seja um ano de esperança para todos nós. Tá bom? Maravilha. Lindo. Obrigado a todos. Maravilha. Beijo. Obrigada. Vamos nos ver em breve.